Dando sequência ao nosso curso, hoje a gente vai falar, pessoal, sobre recalques de apoio, tá? Então, é uma importante tipo de carregamento, uma importante ação nas nossas estruturas e o seu estudo acaba sendo imprescindível nesse nível que a gente vai construindo cada um das ações que acabam permeando as deformações nas estruturas, tá bom? Então, a gente entende recalque, até porque a gente estuda um pouco de recalque em outras disciplinas paralelas, como mecânica dos solos. E o recalque é um desapoio, tá? Para as nossas estruturas. Então, suponha que a sua estrutura está apoiada em alguma posição e essa posição sofre algum tipo de colapso local, parcial, global. A estrutura vai se mover, né? E esse movimento da estrutura vai gerar sobre a estrutura algum tipo de solicitação ou algum tipo de mudança de configuração. Tá? E aí a gente pode dividir isso em duas partes. Nas estruturas isostáticas que nos interessam agora, esses deslocamentos acabam por provocar apenas mudanças de configuração na estrutura, ou seja, apenas deslocamentos nas seções transversais ao longo de todas as estruturas. Mas quando as estruturas são hiperestáticas, a gente vai perceber ao longo do estudo da segunda e da terceira unidade que essas recalques acabam provocando novos esforços nas estruturas. Esses novos esforços podem comprometer a nossa segurança, a segurança da nossa estrutura e, portanto, devem ser considerados nas análises. As normas atuais de concreto, elas fazem com que a gente tenha uma consideração importante sobre os recalques de apoio. Então, a gente não pode desprezá-los nos dimensionamentos estruturais. Tá? Então, assim, uma das principais motivações que a gente acaba trazendo como motivação inicial, tá? É um caso interessante que aconteceu é, é, na região do litoral paulista, e foi durante a década de 60 é, construída uma série de edificações devido à valorização do local, né? As pessoas foram tendo mais poder aquisitivo, então queriam ter uma casa na praia ou queriam ter um apartamento na praia. Então, ao longo do tempo, né, essa região, né, Santos, Guarujá e outras cidades, né, São Vicente, elas passaram a ter uma forte urbanização vertical. Então, esse é um fenômeno que aconteceu também depois em outras regiões do país. E o interessante é que o que aconteceu em Santos e região, eles acabam ajudando o Brasil a não acontecer esses problemas em todas as regiões. Mas vejam o que aconteceu nessa região, tá? Só um parênteses interior, né? O recalque mais conhecido da humanidade, né? A Torre de Pisa. Apenas essa ilustração aí só para a gente também ver como motivação. Então, eu vou mostrar para vocês uma panorâmica, acredito que da cidade de Santos. É da cidade de Santos. Vocês vão observar aqui, ó, claramente que as edificações elas tendem a conversar umas com as outras, tá? Conversar no sentido de se aproximarem, né? Observe claramente que os edifícios estão se encurvando lateralmente, tá? Você observa esse edifício que está encurvado para cá, esse está para cá, esse está para lá. E isso é o que acontece em todas as edificações, tá? Aconteceu em todas as edificações. E o que foi que aconteceu? As estruturas foram mal projetadas? Não, as estruturas foram até bem projetadas. Acontece que, como elas foram projetadas de forma individualizada, cada uma delas preveu qual seria a sua ação de carregamento sobre o solo. Então, nossas estruturas depositam as cargas sobre o solo, depositam tensões sobre os solos. Tá? Então, cada edifício foi construindo o seu de acordo com isso aqui, como se fosse um mapa, tá, de tensões. Maiores tensões, menores tensões. Aí o que acontece é que quando você começou a ter edifícios muito próximos uns dos outros, esses bulbos de tensões deles, eles começaram a se somar. E aí nessa região de soma, né, essa região de soma é que é preocupante. Se você observar aqui, ó, essa região aqui, você está observando entre dois edifícios, ele acaba tendo uma tensão maior, porque ele está somando efeitos dos dois lados. E esses efeitos que acabaram provocando colapsos locais colapsos locais abaixo do edifício, e os edifícios começaram naturalmente a se deslocar. Se deslocar de uma monta tal que ele chega até a prejudicar o uso do edifício. Imagina que você tem um banheiro aqui e o banheiro ficou torto, né? O edifício ficou torto, o apartamento ficou torto, tudo ficou torto. Então isso pode comprometer seriamente o uso dessa edificação. Tá? E o que acontece é que a correção desse tipo de problema, por vezes, pode ser proibitiva, né? Ela pode gerar um custo na reformulação da edificação
e por vezes é mais caro que a própria edificação, tá? Eu vou colocar, além do link da aula de hoje, vou colocar um link de um estudo de caso, não de um estudo de caso, de um projeto executado para resolver um dos problemas de um edifício desse, que é bem interessante, tá? Eu na aula, no semestre passado, eu coloquei em própria sala de aula, tá? Mas no caso agora não convém colocar dentro do vídeo, tá? Eu vou colocar o link do vídeo depois para vocês assistirem. Então, esses recalques que por vezes podem ser excessivos, eles podem comprometer seriamente o uso das nossas edificações, tá bom? Nos interessa mostrar um pouco hoje, trazendo isso para a realidade da análise de estruturas, tá? A gente basicamente tem 3 tipos de recalques de apoio, tá? Para as nossas estruturas. A gente pode ter as nossas estruturas que a gente tem estudado aqui, que são as estruturas em barras, tá? Se você for analisar radiês, são estruturas de placas e chapas, a gente vai ter outros tipos de possibilidade de recalque, tá? Mas para as estruturas em base, que é o nosso foco de interesse na disciplina e na formulação que a gente está estudando, a gente tem basicamente 3 tipos de recalque, que são os recalques do primeiro gênero, que seria uma espécie de recalque apenas numa direção de deslocamento. Então, a peça se desloca horizontalmente ou verticalmente, seria possível. A gente teria um recalque análogo a um apoio de segundo gênero, onde você teria tanto um deslocamento vertical quanto um deslocamento lateral, ok? Então, esse seria um recalque de segundo gênero. O terceiro tipo de recalque, né, é bem claro para a gente, o caminho dos recalques seria um recalque que acontece não só um deslocamento vertical, deslocamento horizontal, mas acontece também a rotação. Esse último, né, é o que a gente percebeu bastante nos edifícios que a gente acabou de mostrar como exemplo motivador. Tá? Mas o que é que vai acontecer em termos de energia? Tá? Em termos de energia, pense o seguinte, a gente considera que o trabalho das forças externas é igual à energia de deformação. Se o trabalho das forças externas envolve as cargas que estão aplicadas externamente à estrutura, e pense que os apoios são também pontos externos das nossas estruturas, ou seja, extremos da nossa estrutura. E se há no apoio reação de apoio, e há, né, as fundações servem para gerar reação de apoio, onde os nossos edifícios entregam as cargas para o solo, então naquela posição vai existir reação. Onde há reação e há deslocamento, a gente vai ver uma mudança de energia. Tá? Então o que vai alterar nas nossas contas é justamente essa grandeza aqui. O trabalho das forças externas ela vai ser alterada justamente porque a gente vai considerar agora também a ação das reações de apoio que acontecem onde houveram os recalques. Imagine que para cada posição onde há recalque, havia uma reação de apoio. Então, para cada posição onde há um recalque, há uma contribuição em trabalho de forças externas, em função do recalque de apoio também. Okay? Então, basicamente, o que a gente vai perceber é que esses termos aqui vão entrar novas informações relativas a esses recalques, tá bom? Então, para cada força externa de reação de apoio, vai ter um recalque. Onde houver recalque, vai ter um trabalho a somar nas nossas contas. Pensando em fórmula de Mohr, a ideia continua sendo a mesma. A diferença só, obviamente, na fórmula de Mohr, a gente não está mais tratando somente de um deslocamento a procurar, mas eu também estou falando dos deslocamentos de recalque de apoio que são reais, né, e acontecem nas nossas estruturas. Lembre da construção da fórmula de Mohr, que é sempre um parâmetro real e um parâmetro virtual. Vou botar aqui a canetinha só para mostrar para vocês a função da ideia, tá? A aula é um pouco dinâmica por ser temporal, mas vamos ver aqui. Aqui é uma carga virtual, aqui é um deslocamento real. Aqui uma reação virtual e aqui um recalque que é real. Ok? Isso vai se apresentar para todos os demais termos. Tá? Os termos de tio são virtuais e os termos demais, né, os outros deslocamentos, são reais. Então pense assim, na construção da fórmula de Mohr, em todos os termos que a gente possui, a gente tem sempre o produto de uma força virtual, né, vezes um deslocamento real. Tá? Então, a força virtual vezes o deslocamento real acontece. Ora, como a gente pode ter vários recalques de apoio, então a representação para recalque que a gente assume cotidianamente é a letra grega ρ. Tá? Eu esqueci de chamar a atenção quando eu mostrei no slide lá apresentando os tipos de recalque, mas é ρ. Ele pode ser um ρ vertical, pode ser um ρ horizontal, ou pode ser um ρ de rotação. Tá? Então, generalizando, todos são um deslocamento generalizado, tá bom, pessoal? Então, só para a gente deixar claro isso.
Então é isso que altera na fórmula de Moore. Vai entrar essa nova parcelinha aqui relativa aos efeitos de trabalho virtual dos recalques. Trabalho virtual dos recalques. Recalques são reais. Como há reações de apoio nos recalques virtuais, essas reações provocam uma parcela de energia de deformação virtual. Então aí está a representação de que é cada um dos sistemas, tá? O R e T são as reações de apoio virtuais em determinado apoio e na direção do recalque. E os ROs são justamente os recalques. Que a gente tem de novo. Todos os outros termos aí já são conhecidos de outras aulas e vocês já estão trabalhando, nós já estamos trabalhando dele. Há uma questão interessante, né? Que R e Rho vão assumir posições ou convergentes ou divergentes. Ou seja, o R, a reação de apoio virtual, e o recalque, eles podem estar na mesma direção. Ótimo. Sinais positivos. Ou podem estar com sentidos opostos. Vai dar nesse produto aí de somatório valores negativos. Professor, e por que é que tem um somatório? Tá? Nos exercícios a gente vai compreender bastante, mas a gente tem um somatório porque eu posso ter mais de um recalque de apoio. Tá? Esse somatório não é nas reações de apoio virtuais. Essa somatória, esse J que está apresentado aí para o somatório, é para a quantidade de recalques que há na sua estrutura. Se só houver um recalque, o somatório deixa de ter sentido. Se houver vários recalques, né, que a gente vai ver eventualmente, então a gente vai ter sempre um somatório. Então, reescrevendo a fórmula de Moore, né, eu joguei para o outro lado da equação, porque na fórmula de Moore eu gosto só de deixar o deslocamento de interesse no primeiro membro da equação. Então, a gente tem tudo que a gente já conhecia antes, mais esse terminho aqui, né, que é o terminho relativo aos recalques de apoio. Bom, então, esse terminho serve para calcular essa é uma nova fórmula de Moore, por assim dizer, e reescrita, considerando as recalques de apoio. E se a gente levasse em consideração também as ações térmicas? Aí aquele nosso caminhozinho vai crescendo, tá? Isso eu vou colocar aqui. Vou colocar assim. Aqui, ó. Aqui são as cargas externas. Até aqui. Cargas externas, convencionais gravimétricas. Aqui são a temperatura. Eu vou espirrar, me desculpe. Estourei o áudio de vocês. Essa é a desvantagem de não ter edição de vídeo, tá? Eu vou tentar na segunda unidade, na terceira fazer edição de vídeo para você não ter que ouvir meu espirro. Então, aqui são as cargas externas, aqui é efeito de temperatura, e esse primeiro terminho que aparece aqui é a parcela relativa aos recalques. Ok, pessoal? A nossa aula fica por aqui, daqui a pouco a gente vai ter uma nova aula para falar de apoios móveis. Um grande abraço para vocês, fiquem bem, fiquem em casa, tá? Canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos. Mas é isso. Tchau! Tchau!